45 anos de combate à corrupção, escrito por Luís Rosa. Corrupção. Pagamento de contrapartidas a um decisor público ou privado para obter benefícios ilegítimos. Nunca se falou tanto dela e da restante criminalidade económica ou financeira. É tida como o grande problema nacional e motiva a desconfiança nas instituições e o alheamento eleitoral. Mas como tem sido combatida de facto pelo Ministério Público desde abril de 1974? Este livro narra a história recente do combate à corrupção em Portugal, bem como a respectiva evolução legislativa, através do percurso e dos olhares de 5 procuradores de 3 gerações diferentes: Euclides Damaso, Inês Bonina, João Marques Vidal, Maria José Morgado e Teresa Almeida. A partir desta abordagem original, percorre os principais processos penais por crimes de corrupção nos últimos 45 anos. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em fevereiro de 2021. A coleção Retratos da Fundação traz aos leitores um olhar próximo sobre a realidade do país. Portugal, contado e vivido, narrado por quem o viu e vê de perto. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Para a avó Bia, que me ensinou o sentido de justiça. Um livro para a comunidade. 1. Não é fácil entrar no mundo da justiça. Seja como testemunha, tentando decifrar o funcionamento do sistema quando se é chamado a colaborar com a administração da justiça, seja como queixoso ou arguido, fazendo valer os seus direitos nas diferentes jurisdições. Ou mesmo como cidadão que tenta perceber o cotidiano do setor que lhe é dado a conhecer pela comunicação social. Seja qual for o contexto da interação, o português comum olha para a justiça como um mundo fechado e hermético, mundo onde só os juristas estão autorizados a entrar. Por isso mesmo, este livro acaba por ter o mesmo objetivo que me levou a acompanhar jornalisticamente a justiça penal: explicar, traduzir e descodificar os mecanismos da administração da justiça para o leitor comum. Porque essa é a essência natural do jornalismo como atividade de mediação entre os poderes públicos e a opinião pública. Mas também porque essa é uma forma de promover a transparência da justiça e a aproximar dos cidadãos. Para levar a justiça penal aos leitores, tomei 2 opções para facilitar a transmissão da mensagem. Concentrei-me no Ministério Público e, em particular, na criminalidade económico-financeira. Escolhi o Ministério Público porque, como titular da ação penal, é uma magistratura essencial para a administração da justiça, mas sobre a qual continua a existir grande desconhecimento na opinião pública. E optei pela área da corrupção pela importância social e mediática do respectivo combate judicial. 2. Nunca se falou tanto de corrupção e da restante criminalidade económico-financeira. Nunca houve uma maioria tão alargada nos poderes públicos sobre a necessidade de combater esse flagelo que corrói a legitimidade democrática, aumenta a despesa pública e desvirtua o normal funcionamento do mercado. Como chegamos aqui? Como evoluiu esse combate? Será que o país sempre censurou a corrupção como hoje?
Para responder a essas e outras perguntas, fiz um trabalho de pesquisa legislativa e documental e convidei 5 procuradores experientes para darem a sua visão sobre os principais marcos do Ministério Público desde a aprovação da Constituição da República Portuguesa em 1976 e a forma como o combate à corrupção evoluiu. O olhar dos 5 procuradores é dado, em primeiro lugar, na sua história profissional. Sendo de 3 gerações diferentes, é na sua evolução no Ministério Público que o leitor vai perceber igualmente as mudanças na Justiça ao longo dos últimos 45 anos. A dedicação à causa pública de Maria José Morgado, Euclides Damaso, João Marques Vidal, Teresa Almeida e Inês Bonina faz com que, ao fim e ao cabo, este livro também seja um pequeno resumo das suas vidas. Para reforçar o caráter historiográfico deste livro, optei também por descrever sumariamente os principais processos penais da área da criminalidade económico-financeira desde os anos 80, enquadrando os seus resultados na evolução legislativa que o país conheceu desde 1974. 3. O texto que vai ouvir de seguida não é escrito por um jurista. É escrito por um jornalista que acompanha a área da justiça há mais de 20 anos e que é licenciado em Ciências da Comunicação. Não conte por isso com um texto jurídico. Conte antes com um texto que tenta chegar aos estudantes de Direito e aos juízes, procuradores e advogados, através do rigor jurídico obrigatório, mas escrito para alcançar o maior número possível de cidadãos que queiram entender como funciona a administração da justiça e como evoluiu o combate à corrupção. Porque servir a comunidade é também a razão da existência do Poder Judicial. 1. E605. E605 é o código para um pesticida muito famoso nos anos 70 e 80, sobretudo no interior. Porque tinha um uso agrícola generalizado, mas também por uma razão trágica. Era a arma dos suicidas. Pelo alto risco para a saúde, aquele pesticida tinha um cheiro intenso que derivava da conjugação do componente paratião, que também servia para designar o produto, com o xilol. Era esse componente que permitia aos agricultores identificar de imediato pelo odor a petróleo que estavam perante o E605. Naquela manhã fria de inverno, em Tondela, foi precisamente o cheiro do E605 que permitiu ao delegado do Procurador da República, Euclides Damaso Simões, perceber a circunstância de 2 irmãos que se encontravam no hospital local. Uma história que jamais esqueceria. Enquanto um era tratado nas urgências por uma intoxicação, na morgue jazia o corpo do 2º filho de um casal de agricultores. O cogumelo de espuma que lhe saía da boca e o forte odor a petróleo não deixavam margem para dúvidas. Era o E605 que o jovem delegado de 26 anos já conhecia de outros casos de suicídio que investigara em Celurico da Beira e em Tondela. Euclides não teve grandes dúvidas. Ou os jovens tinham tentado o suicídio em conjunto, ou alguém tentara assassiná-los. Desloquei-me à casa deles, nos arredores de Tondela, no meio de uma quinta, e falei com a mãe, que estava extremamente penalizada, como é natural. O pai, contudo, não estava tão perturbado. Tive uma longa conversa com ele durante toda a manhã. Resumindo, ao fim da tarde, estava em condições de o deter por envenenamento de um dos filhos e tentativa de homicídio do outro. Discussões familiares e um ciúme doentio do carinho que a mãe dispensava aos filhos foram o móbil do crime, disse Euclides Damaso. Enquanto a mãe preparava o pequeno almoço tradicional da família, uma fritada de ovos e batatas, o pai sorrateiro despejou uma boa dose de E605 na frigideira. A sorte foi diferente para os 2 rapazes por um pormenor que fez toda a diferença. Enquanto o que viria a morrer acompanhou a refeição com vinho, o outro comeu menos e tomou o pequeno almoço com leite, o que terá atenuado o efeito do veneno e permitido aos médicos salvarem-no. O pai foi condenado em 28 anos de prisão porque, na altura, ainda não havia o limite de 25 anos. Para quem gosta da investigação criminal,
o crime de homicídio é o mais apetecível. Primeiro porque se joga o valor essencial que é a vida, e depois porque nos permite conhecer os meandros da natureza humana de forma mais aprofundada. Perceber o homem, a sua personalidade e as suas motivações mais sombrias, disse Euclides Damaso. A opção pelo direito e o 25 de Abril. Nascido em Celurico da Beira, no distrito da Guarda, Euclides partiu com a família aos 4 anos para Angola. Fez-se criança, rapaz e homem em Benguela. No liceu local, e por falta de jeito para a matemática, acabou em Humanidades e daí, para seguir o velho ditado de que letras são tretas, seguiu direito por exclusão de partes. Ainda pensou em História, o que o obrigaria a ficar em Angola, mas o desejo de se autonomizar e regressar a Portugal levou-o a optar por Direito e por Coimbra. A necessidade de mudança do regime, assim como o sentimento de que algo estaria para acontecer, marcava o espírito da época. Prova disso era a República, a residência universitária, made in Coimbra, que acolheu Euclides Damaso em novembro de 1972. O Instituto Universitário Justiça e Paz. Ali funcionara o Centro Académico de Democracia Cristã, ligado a António de Oliveira Salazar e Manuel Gonçalves Cerejeira, futuro cardeal patriarca de Lisboa e grande aliado de Salazar. Mas o contexto político de 1972 era muito diferente. Tinha acabado de fazer 18 anos quando cheguei a Coimbra e tive a felicidade de cair numa casa onde exerciam funções dirigentes sacerdotes progressistas, gente de visão muito aberta, ligados aos movimentos da teologia da libertação e com genuínas preocupações sociais. Tinha escassa consciência política. Só sabia que tinha ocorrido uma revolta estudantil 3 anos antes, em 1969, e que a academia estava em luto académico. Nunca usei capa e batina, nunca participei em nenhuma praxe académica, nem em queimas das fitas, disse Euclides Damaso. Com a Revolução e consequente queda da ditadura, todo o país sentiu necessidade de participar na construção da democracia. A política invadiu a rua e tornou-se o centro da vida dos portugueses. Foi uma altura, porventura, a única em que a política valia mais do que o futebol à mesa dos cafés. Os estudantes, por maioria de razão, quase sentiram a obrigação de fazer das universidades um autêntico laboratório da transformação política, social e económica que o país começou a viver com o período revolucionário. Apesar das diferenças entre as universidades de Lisboa e de Coimbra, os contendedores eram os mesmos. De um lado, o Partido Comunista Português, PCP, através do seu braço armado, a União de Estudantes Comunistas, UEC, conotada com a União Soviética. Do outro, a extrema-esquerda nas suas mais variadas vertentes maoístas, trotskistas e marxistas-leninistas anti-Moscovo. Os moderados não eram propriamente muitos, mas também existiam, e era aí que estava Euclides, então no 2º ano de Direito. Era um social-burguês, como eram designados os democratas. Por razões de personalidade, nunca fui adepto de teses extremistas e, por outro lado, tinha enorme sensibilidade em relação ao destino dos territórios africanos, que a história veio a revelar ter sido tragicamente precipitado. Tudo isso me levou a ser prudente nessa matéria e a filtrar sempre os acontecimentos à luz das minhas circunstâncias. Nunca tive envolvimento com nenhuma força política. Participei nas grandes manifestações, como as do 1º de maio desses anos, de 74 e 75, com esperança, mas sempre com surpreendente lucidez para os meus 20 anos e com relativo afastamento, disse Euclides Damaso. As primeiras comarcas. Formou-se pela Universidade de Coimbra em 1977 e candidatou-se ao concurso para ingresso no Ministério Público no início do ano seguinte. Feitos os testes, estreou-se como delegado estagiário em agosto de 1978. Tinha 23 anos. A sua primeira comarca, como efetivo, foi a da terra natal, Celurico da Beira, seguindo-se a já referida Tondela e depois a Nadia.
Umas maiores do que outras, todas essas comarcas tinham um ponto em comum: a pobreza e um contexto criminal marcado por homicídios, ofensas corporais, acidentes de viação e emissão de cheques sem provisão. Celurico da Beira, por exemplo, é uma zona conhecida pela simpatia das pessoas, mas muito fria. Passei lá os invernos de 1979 e 1980 e recordo-me do frio inclemente do tribunal por as caldeiras estarem avariadas. Era terrível suportar o inverno com geadas fortes, com gelo e neve, sem ter aquele aquecimento. Tive também alguns casos de pessoas que morreram de frio durante a noite. Nos casos de morte, tínhamos de realizar no local uma autópsia para fazer um diagnóstico sobre se tinha sido acidente, homicídio ou suicídio. Muitas vezes, os peritos médicos não dispunham de instrumentos cirúrgicos adequados e os locais não eram de todo apropriados. As autópsias eram algo traumatizante para quem as fazia e para quem tinha o dever de a elas presidir, disse Euclides Damaso. Em Tondela, apercebeu-se da penúria de meios da justiça, que obviamente não era exceção na falta de meios financeiros e humanos que marcam a administração do Estado naquele início dos anos 80. Em Tondela não havia uma fotocopiadora no tribunal sequer, e há apenas um Diário da República para o tribunal, que depois era encadernado e guardado religiosamente na biblioteca para ser lido à vez pelo juiz, pelo delegado do procurador, eu próprio na altura, e por quem mais quisesse. E se quiséssemos uma cópia de determinado diploma legal, tinha de ser escrita, batida à máquina, por um funcionário com papel químico. Uma para o juiz, outra para o procurador e tal. E nós tendíamos a não abusar do funcionário. Se quiséssemos pagar do nosso bolso, então podíamos ir a uma papelaria no exterior e gastávamos uma enormidade por cada folha, daquelas folhas enceradas em que o texto desaparecia com o passar do tempo, disse Euclides Damaso. Foi também naquela pequena comarca do distrito de Viseu que teve igualmente primeiro contacto com duas realidades da sociedade da altura que, em parte, perduraram no tempo: a pequena corrupção e o corporativismo. Estavam em causa dois funcionários do próprio Tribunal Judicial, onde o jovem magistrado dava os primeiros passos na carreira. Ambos tinham aceitado uma nota, um para fazer com que determinado processo ficasse retido, o outro para fazer mais diligentemente determinada notificação. Tive conhecimento dessas situações, não calei e assumi as responsabilidades. Instaurei um processo-crime e fiz comunicação para um processo disciplinar que depois decorreu. Saí, fui transferido a meu pedido para a Anadia e os processos lá continuaram. Mas o ambiente no tribunal toldou-se a partir daí. O nacional porreirismo é tramado, disse Euclides Damaso. A área penal, nomeadamente o combate ao crime económico, fora precisamente a razão que o tinha levado a entrar no Ministério Público. Ainda na faculdade, pelos mestres Figueiredo Dias, Costa Andrade, Eduardo Correia, Faria e Costa e Taipa de Carvalho, despertou para novos conceitos criminológicos e ganhou insaciável curiosidade pelas teorias sobre o crime do colarinho branco, do norte-americano Edwin Sutherland. Pertenço a uma geração que estava farta de ver retratar nos jornais as notícias de polícia que tinham sempre a ver com agressões, homicídios, burlas à porta de Santa Apolónia, do 20º premiado, do anel de latão, com que enganam agentes da província que desaguavam na grande cidade. Farto de ver isso, comecei a descobrir que havia todo um outro mundo da criminalidade nos negócios além disso. E foi essa uma das razões que me motivou a seguir a carreira do Ministério Público, porque aí podia conciliar duas coisas: fazer investigação criminal, especialmente na área do crime do colarinho branco, e atuar em juízo com objetividade e independência, disse Euclides Damaso. Numa longa carreira de mais de 40 anos, ocupou diversos cargos relevantes. Foi diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, PJ, entre 1989 e 1999, diretor do Departamento de Investigação e Ação Penal, DIAP, de Coimbra,
entre 1999 e 2011 e Procurador-Geral Distrital de Coimbra entre 2011 e 2018. O Procurador-Geral Adjunto jubilou-se no final de 2018. 2. O Ministério Público em 1976. Era um tempo em que tudo era possível, dos mais novos aos mais velhos, dos estudantes aos agricultores, dos funcionários públicos aos comerciantes, dos reformados aos desempregados. Todos julgavam possível construir um país perfeito após o 25 de Abril. Um país em que todas as reivindicações seriam atendidas e em que a utopia que quase todos tinham abraçado era uma espécie de realidade provisória que, caso não fosse interrompida, podia levar os portugueses para os braços de outra ditadura tão autodestruidora do progresso como a que fora derrubada com a Revolução. Passada a euforia, a normalização do país iniciou-se com as primeiras eleições livres de 25 de abril de 1976, precedidas pela normalização militar iniciada a 25 de novembro de 1975. Os delegados dos procuradores do Ministério Público, como eram então designados os procuradores da República, quiseram, como todas as corporações, participar ativamente na construção do Estado democrático. O seu foco era simples: cortar com a dependência hierárquica que o Ministério Público tinha em relação ao Poder Executivo, na pessoa do Ministro da Justiça, uma herança da ditadura que fazia com que fosse um órgão da administração. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.